Fala aí pessoal, eu sou Fernando Portugal. Eu sou Gisélia Câmpora. Eu sou Victor Ruas. E esse é o História de Nerd. No episódio de hoje a gente vai falar do Harry Potter, aquele bruxo mais famoso do mundo, que é a estrela de uma série de livros e de filmes que foram para o cinema também. O Victor e a Gisele são especialistas no assunto. Especialista também não, né? Mas a gente já leu os livros, já viu todos os filmes, a gente tem aí uma série de apetrechos, como vocês podem estar vendo aqui. A gente é só um pouquinho fã. Só um pouquinho. Harry Potter é a história de um garoto que é órfão e viveu muito mal, assim, muito maltratado na casa dos tios. E subitamente, aos 11 anos de idade, no seu aniversário, ele descobre que ele é um bruxo. E além disso, ele é um bruxo extremamente famoso. A origem dele vem um pouco da história dos pais dele, no começo da vida dele, quando um bruxo muito maligno resolve assassiná-lo e falha nesse objetivo e acaba matando os pais dele, né? E aí nasceu Harry Potter, a criança lá que toda famosa, que morou judiada na casa dos tios. E esse é o motivo da cicatriz que ele tem na testa. Dando origem à cicatriz dele, o raiozinho na testa, foi dada pelo vilão, aí, criando a marca do herói. E, assim, resumidamente, Harry Potter é isso aí ele vai crescendo na escola, aprendendo um monte de coisa. E no mundo do Harry Potter, nesse universo que a J.K. Rowling criou, também tem uma gama de seres e criaturas fantásticas que recheiam aí todos os jogos de RPG, né? Que a gente já jogou muito RPG na vida e todos aqueles bichos que a gente enfrentava ou que a gente interagia nos jogos, eles estão presentes na obra da J.K. Um dos principais é a Fênix, né? Ela tem um papel importante na história, né? A Fênix, ela é como se fosse um animal de estimação do diretor da escola de bruxaria e magia que o Harry vai, que é o Dumbledore, no caso. Então, a Fênix, ela é uma criatura que remonta aí mitologia egípcia, mitologia grega. Ela com esse nome Fênix, ela aparece pela primeira vez na mitologia grega, mas tinha um pássaro também que pegava fogo, né, e renascia das cinzas já no Egito. E ele sempre representa a purificação, a ressurreição. Até a tradição cristã, em algum momento, ela chegou a utilizar a figura da Fênix para simbolizar a ressurreição de Cristo. O que ela faz? Quando ela sente que a vida dela, o ciclo de vida dela está chegando ao fim, ela prepara uma pira, uma fogueira para ela e ela se incinera. Ela se autossuicida a si mesma. Se autossuicidou-se a si mesmo. E além disso também tem os fatores de cura da Fênix, né? Muito tratado na história. Por exemplo, na série eles falam da lágrima da Fênix, que tem um poder de cura absurdo. Eles retratam a lágrima da Fênix para curar o veneno mais letal que tem no universo. Que é o veneno das presas do basilisco. Você falou do veneno do basilisco. O basilisco também é uma criatura mitológica, que também vem de várias mitologias diferentes, ele tem várias representações diferentes ao longo da história. Tem gente que representa o basilisco como uma serpente que anda com a metade para trás do corpo só no chão, rastejando, e a outra metade em pé. Né? Tem gente que representa o basilisco já com pernas, e várias pernas, assim, tipo 8, 10 pernas. É um bicho também que ele muda de figura de acordo com a mitologia em que ele aparece. Mas ele, ao contrário da Fênix, está sempre ligado ao mal, à morte, à perdição. Ele é realmente uma criatura, nas mitologias, ligadas realmente ao mal. Né? Se a gente levar para um lado maniqueísta, de bem e mal, ele está sempre ligado ao mal. Na história de Harry Potter, se a pessoa olhar para ele indiretamente, como através de um espelho, ela é transformada em pedra. Então ele é bem poderoso. O olhar dele, na verdade, mata. Na história, só uma pessoa de fato morreu. Só uma pessoa olhou o basilisco nos olhos, que foi a Murta-Pigene. Mas o restante... Que já aparece no começo da história já como um fantasma. Ela já aparece no início como um fantasma e a gente só descobre no final do livro da Câmara Secreta que ela tinha sido morta pelo basilisco. Você falou que o olhar do basilisco não transforma em pedra, transforma quando ele vira indiretamente. E quando você olha para ele na mitologia, ele consome o olhar do basilisco, ele consome a vida. Né? Isso de animais, de plantas. Como se drenasse? Exatamente, ele consome.
E a única maneira de se matar o basilisco na mitologia, né, nas várias tradições aí, é fazendo ele olhar o próprio reflexo. Na mitologia grega também tem o Cerberus, que não aparece na história do Harry Potter com esse nome, mas também aparece na história. É o Fofo. Isso, Fofo ele é um cachorro. Desculpa, não passa pela minha cabeça. Imagina, lá na mitologia grega, guardando os portões do Hades. Um cachorro chamado Fofo. Fofo. Não tem condição isso. O Fofo, ele protegia, né, um alçapão que dava ali acesso a uma série de salas, que seriam algumas pequenas provações, e por fim chegariam no espelho de Ogezed. E dentro desse espelho, o Dumbledore conseguiu esconder a Pedra Filosofal. Esconder a Pedra Filosofal. O Cerberus, ele era um guardião na mitologia grega. Ele guardava os portões do Hades. A galera pensa assim, é o cara que guardava, era o cão de 3 cabeças que guardava o inferno. Na verdade, não era o inferno. Porque na mitologia grega não tinha bem definido esse maniqueísmo cristão de céu e inferno, paraíso e inferno. Né? Era o mundo dos mortos. Todo mundo que morria ia para o mundo dos mortos. Entendeu? A única maneira de você entrar no mundo dos mortos sem precisar passar pelo Cerberus era através do Caronte, lá pelo rio Styx, que você morria, o cara botava lá 2 moedas, né, nos seus olhos para você pagar, porque era a passagem pro cara te levar para o outro lado do rio e você chegar no mundo dos mortos. Então não é bem um inferno. O Hades, ele é constantemente retratado no cinema como um demônio, como o antagonista de Zeus, ou como o mal encarnado, e não tem nada a ver. Isso aí é uma visão cristã do negócio. Né? O Hades, ele era simplesmente um deus que era responsável pelo mundo dos mortos. E assim como no Harry Potter, ele também guardava. Ele era um cão de guarda. Ele era o cão que ficava guardando o alçapão que ia levar o caminho até chegar na sala onde estava o espelho de Ogezed com a Pedra Filosofal, que tinha sido encantado pelo Dumbledore para que o Voldemort não tivesse acesso a essa pedra, para poder voltar à vida, digamos assim. A Pedra Filosofal, ela aparece muito assim, né, nas histórias como a fonte da vida eterna. Tem toda ela tinha a Pedra Filosofal, ela vem da alquimia, né? Ela é a criação do Nicolas Flamel, que inclusive está no filme também. Pois é, ele foi o cara que realmente existiu. Ele aparece sendo mencionado como o dono e criador da Pedra Filosofal. Mas ele é uma figura do século XIV, finzinho da Idade Média, já baixa a Idade Média. E o cara que mexia com química, né? Um cara que mexia com ciência, coisa que para a época era considerado um negócio meio esquisito, as pessoas tinham medo. Né? E dizem que ele procurava a tal da Pedra Filosofal, ele conseguiu fabricar uma Pedra Filosofal. E essa Pedra Filosofal ela tinha 2 usos principais. Um deles, o Vitor falou, que é a imortalidade, né? a longevidade, viver muito mais do que você deveria viver normalmente. E a segunda é a riqueza. Ela consegue transmutar, ela pega um metal barato qualquer, que você pode pegar aí uma latão qualquer aí e transformar em ouro. Né? Então você viveria para sempre e viveria para sempre rico também. Vários ladrões tentaram assaltar o túmulo dele na esperança de encontrar a tal da Pedra Filosofal. Não só o túmulo, mas a casa dele, o lugar onde ele vivia e tal. E nunca ninguém conseguiu encontrar nada. Inclusive, reza a lenda, e aí fica naquela, né? Uma das muitas coisas que a história ainda não conseguiu explicar. O túmulo dele estava vazio, dele e da mulher. Tava só as roupas. A gente não sabe se alguém entrou e pegou os restos mortais e deixou só as roupas lá, brincadeira. Se ele mesmo fez essa brincadeira, tipo, para enganar os outros, já que todo mundo achava que ele era capaz de ter a vida eterna. Ou, quem sabe, ele tá vivo por aí, pode até estar assistindo esse vídeo agora, por que não? Né? E dentro desse bestiário, né, quer dizer, dessa gama de monstros e criaturas fantásticas que tem no universo deles, também tem os unicórnios. A minha filha adora. Então, os unicórnios, eles aparecem, a primeira menção dos unicórnios no universo de Harry Potter é logo no primeiro livro e no primeiro filme, quando o Harry e os amigos sofrem uma punição na escola
e como castigo eles têm que entrar na Floresta Proibida. Em determinado momento o Harry acaba se isolando do grupo e ele se depara com uma criatura que não mostra o rosto, encapuzada, que depois a gente vai descobrir que se trata do Voldemort, só que o Voldemort, quando ele ainda estava muito enfraquecido, ele não tinha uma forma corpórea, digamos assim, e ele precisava de alguma forma se manter minimamente vivo. E ele usava o sangue do unicórnio, então ele matava os unicórnios e bebia o sangue dos unicórnios para conseguir se manter no mundo, não deixar de existir. A Biblioteca de Alexandria tinha uma grande quantidade de criaturas mitológicas e fantásticas catalogadas, né? E durante toda a Idade Média isso se perdeu, né? Os textos, a Europa não tinha acesso a esses textos. Aí com as cruzadas e o contato com o Oriente e tudo mais, esses textos foram voltando ao convívio do Ocidente. E aí isso tudo foi voltando à tona. E aí os unicórnios aparecem com muita força nesse momento. Que eles são criaturas que são adoradas, porque eles são criaturas que transparecem a pureza, e por isso que para você tocar um unicórnio, só uma donzela virgem consegue. Porque ele só se deixa encostar por outro ser tão puro quanto ele. Dragão, lagarto não. Eu não fico mostrando a linguinha. Bom, os dragões eles têm que aparecer, não tem jeito. Fala de RPG, fala de magia, tem que ter dragão, senão não tem graça, cara. Todo mundo ama dragão. Todo mundo gosta de dragão. Ou odeia, né? Odeia. Porque os dragões aparecem em quase todas as mitologias, quase todas as crenças primitivas da humanidade. Em alguns lugares ele é bom, em outros lugares ele é mau, a maioria deles ele é mau. Bom, o dragão, se eu não me engano, ele aparece em primeiro momento, assim, de forma bem explícita no torneio Tribruxo, sendo uma das provas, né? Eles basicamente pegam várias classes de dragões, porque não tem só um tipo de dragão, tem vários, né? Uns mais agressivos, uns mais truculentos. Pode ser uma relação às várias mitologias que existem. Tem dragões de diversos tamanhos, diversas cores. Um é mais com uma aparência mais assustadora, cheio de espinhos. Os outros têm a pele um pouco mais lisinha. E também tem uma menção, não uma menção, né? Uma aparição de um outro dragão que ele fica para proteger o banco. Um dos motivos do banco ser considerado o mais seguro é o fato de que tem um dragão protegendo os cofres no banco. Que muitas vezes é o chefão da história, né? Do RPG que a gente está jogando lá. O tesouro tá lá no dragão. Você vê o Hobbit, que é o Smaug lá, né? Tá lá protegendo o tesouro. O dragão também aparece, gente, no primeiro filme. O personagem do Hagrid, ele aparece com um ovo, que depois ele mostra para os alunos quando ele está chocando, e eles se deparam com um filhotinho de dragão, que ele carinhosamente chama de Norberto. Então, além das criaturas, tem as raças também, né? De seres que são racionais e sociais, né? E convivem diretamente com os personagens ali de uma maneira mais intensa. Vocês falaram já do Banco de Gringotts. Isso. Que é gerenciado por duendes. Isso. Miniaturas de humanos, só que com o nariz mais protuberante, digamos assim. Parece nariz do Gru. Verrugas, com orelhas pontudas. Eles são extremamente gananciosos, até por isso que eles ficam lá controlando o dinheiro. Como todo bom banqueiro, eles são gananciosos. Eles são, na verdade, isso, banqueiros. É a figura que a gente imagina dos banqueiros. Tu, cliente, és o nosso maior patrimônio. Toma, bobo! Os duendes do Harry Potter, eles parecem muito assim, não fisicamente, né, mas essencialmente com os leprechauns, né, lá da mitologia céltica, lá da Irlanda e tal. São criaturas que são esquivas, elas não têm muito contato social com o ser humano, mas elas guardam tesouros. Elas trazem sorte, elas são artesãos e guardam tesouros, né? O pote de ouro no fim do arco-íris e tal. Os tesouros estão sempre escondidos e eles são seus guardiões. Os elfos do universo do Harry Potter são completamente diferentes dos outros elfos que a gente está acostumado a ver no cinema. Os elfos lá não são Legolas da vida, né? Aqueles lindos cavaleiros. Cabelos loiros, corridos, que montam em cavalos
brancos E surfam em sedosos. escudos por espadas, São por escadas. São quase príncipes encantados. No caso do Harry Potter, os elfos eles são criaturas consideradas inferiores. Eles são inclusive usados como domésticos, escravos. Trabalha para as famílias ricas, né? Geralmente famílias ricas lá tem um elfo doméstico. E não é qualquer família de bruxo que tem acesso a um elfo doméstico. São as famílias mais privilegiadas, mais abastadas. Como a família do Draco Malfoy. Que mal foi e já voltou. Os elfos eles aparecem de várias formas nas mitologias. Né? Ele tem aquela forma que a gente conhece dos filmes tipo Senhor dos Anéis, do Legolas, que a gente estava brincando aqui, que são criaturas imortais, são criaturas que são até certo ponto sábias e de certa forma superiores aos seres humanos, né? São mais bonitos, são mais altivos, etc. E tem também os elfos que aparecem como as fadas, que são pequenininhos, né? E voam e tal, e fazem truquezinhos de mágica, não sei o que também são considerados elfos em algumas mitologias. E em outros casos tem os elfos parentes dos goblins, que aí acho que fisicamente é mais parecido com esses elfos do Harry Potter. Né? Mas o fato deles serem escravizados, isso aí realmente é uma coisa que é original da JK, né? desse universo do Harry Potter, porque são criaturas que ou estão na floresta, estão no meio da natureza, ou estão em sociedades mais avançadas até do que as sociedades humanas. E os vampiros, que não tem vampiro? O vampiro ele até tem na história, mas ele é muito pouco citado. Não sei porque a JK não resolveu explorar essa ideia. Talvez ela tenha deixado todo o mérito aí pra Stephenie Meyer, né? Não! Mas eles são citados como criaturas assim, bem inferiores mesmo. Mas deixa eu te falar, então essas raças todas, elas abrem espaço para a ideologia do Voldemort, que é uma ideologia racista, de eugenia, não é isso? Sim, o Voldemort, desde a primeira, da ascensão dele, né, não digo só a primeira porque ele só teve uma, da ascensão dele no poder, ele tentou subir, né, tomar o ministério e todo o mundo bruxo para limpar a raça de bruxos, né. O legal é que o Voldemort ele usa dessas criaturas do submundo para ajudar ele a subir no poder. Ele meio que despreza essas criaturas inferiores, ele despreza os elfos, despreza os centauros, despreza os duendes. tudo, os duendes, tudo. Para ele é só os bruxos e nada mais. Os bruxos sangues puros. Então ele despreza todos as outras raças e os outros bruxos que não são de sangue puro e os que são aliados dos bruxos de sangue mestiço. E um fato curioso, né, é que o Voldemort, apesar de odiar isso tudo, ele é um mestiço. Qualquer semelhança com a história não é mera coincidência. A J.K. Rowling é inglesa, é britânica, e a gente sabe que a gente falar em eugenia, em racismo, em superioridade de uma raça, todo mundo pensa imediatamente no Hitler. E os britânicos foram os grandes inimigos do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E o Hitler também ele tem uma origem duvidosa. Né? Ele era de origem humilde, ele não era tipo da grande nobreza alemã. Entendeu? Ele realmente foi um cara que veio de baixo, ele foi cabo na Primeira Guerra, ele lutou lá nas fileiras, lá nas trincheiras da Primeira Guerra, coisa que ele chegou até a ser chanceler, né, da Alemanha e fazer aquela confusão toda que ele conseguiu fazer. E esse discurso da superioridade da raça, que ele se apropriou, que já era um discurso que já vinha de muito tempo, né, o racismo científico existiu no século XIX, né, e tinha raiz na Inglaterra. Então a raça branca, ariana, né, como eles falam, era superior, então seriam pessoas mais inteligentes, mais bonitas, melhores, que seriam capazes de formar uma sociedade melhor, uma sociedade ideal. Mas, porém, contudo, eles precisavam do trabalho do negro, eles precisavam do ouro do judeu. Né? Quer dizer, o Hitler ele também ele desprezava principalmente os eslavos, os ciganos e os judeus, que eram entre aspas, raças que conviviam diretamente ali com ele na Alemanha. Então ele julgava essa galera como pessoas realmente inferiores. Né? Tanto que antes de começar o cerco mesmo mais forte, mandar para campo de concentração, essas coisas todas, teve uma legislação que proibia, por exemplo, o cara que era alemão de casar com uma pessoa que fosse de descendência judia. Tipo,
Eu sou alemão, eu me apaixonei por uma judia, eu não posso casar com ela, não posso ter filhos com ela. Tipo, não vou casar, mas vou viver com ela, vou ter filho. Casal moderninho, né, pra época. Não pode também, é contra a lei, o cara ia preso se fizesse isso, entendeu? Podia ser condenado a trabalho forçado, ou seja, mesmo que ele fosse alemão. Se ele se unisse com alguém que não fosse considerado de uma raça inferior, ele também era punido. Né? Então essa eugenia que o Voldemort apresenta não é inventado pela autora. Na verdade, isso aí é aproveitado da história. E é uma história muito próxima, né? Uma história que para a Inglaterra está logo ali. A Inglaterra foi o país dos aliados que, tirando a França, que foi completamente devastada, foi um dos países dos aliados ali que mais sofreu com a guerra, né? Com a Segunda Guerra Mundial. E o Voldemort tem tudo de Hitler. Menos o nariz e o bigode, né? E toda essa malvadeza, vamos dizer assim, né? A gente está falando de um regime totalitário, do nazismo, né? Ela sempre suscita resistências. Porque muito foi falado ao longo da história que o ser humano precisava de controle. O ser humano precisa ser controlado, ele precisa de um Estado forte, mas quando existe um Estado totalitário, um cara que controla muito apertadinho ali a vida de todo mundo, surge sempre uma forma de resistência. E isso aparece também na história do Harry Potter. Parece. Na ascensão, né, do Voldemort, quando ele tenta tomar ali para ele o mundo bruxo e se infiltrar no ministério e tentar comandar tudo, o lado bom da história, né, o Dumbledore e os aliados dele, eles conseguem montar um grupo seleto de bruxos poderosos que estão ali para dar vida a essa luta contra o mal, né, que é a chamada Ordem da Fênix. E aí os pais do Harry estavam lá, os pais do Neville... Preciso dizer que a Ordem da Fênix que a gente está falando aqui é a primeira Ordem da Fênix que é criada quando o Voldemort está ascendendo ao poder. A Ordem da Fênix que é mostrada nos filmes já é uma segunda Ordem da Fênix, que aí é composta pelo Harry Potter... com um pessoal que sobreviveu a primeira tentativa de tomar o poder do Voldemort e a descendência das pessoas que morreram, né? E tem a Armada de Dumbledore também. A Armada de Dumbledore é um pouco diferente da Ordem da Fênix, né? Ela surge no colégio como se fosse uma represália a todo o totalitarismo que eles estão querendo criar, né? Quem está comandando a escola é a Dolores Umbridge, vaca, e ela começa a impedir tudo no colégio. Ela não deixa os alunos praticarem magia, ela restringe o conhecimento deles, ela começa a botar milhões e milhões e milhões de leis e ela chega ao ponto de impedir que o grupo de 3 alunos para cima não podem andar juntos. E aí eles começam a agir de forma clandestina, né? Eles criam essa Armada de Dumbledore, que é um grupo de alunos que sabem que o Voldemort voltou e eles precisam se defender. Eles não estão acreditando na ilusão do Ministério que está negando a volta do Voldemort. Então eles querem aprender a usar magia sim, querem aprender a se defender sim, porque eles sabem o perigo que é e como a situação está. E eles começam a praticar a defesa contra as das trevas e as magias por conta própria, um ensinando aos outros, né? Isso é sintomático. Toda ditadura, todo regime totalitário apresenta esse tipo de repressão. Quando você tem um regime muito forte, muito centralizado, que não é popular, né, que não é democrático, ele vai reprimir. Não tem como. Muita gente confunde até nazismo com comunismo, né, os regimes do Hitler com o regime soviético, por exemplo, porque são regimes totalitários e que apresentam essa forma de repressão. No entanto, isso não tem nada a ver com a ideologia do cara, com o cara acreditar nisso ou naquilo. Tem a ver com o fato do cara ter um governo, um poder muito grande, centralizado na mão dele, e ele não quer perder aquele poder. Não importa como ele vai usar. Para isso, ele não pode ter oposição. Se ele tem oposição, isso abre para diálogo, abre para discussão, vai ter uma opção. Para ele se manter no poder como o único cara que controla tudo, ele não pode ter uma alternativa. Então, para impedir que aconteça essa alternativa, você já vai ali na raiz. Esse negócio de não poder andar três caras juntos, mais de 3, isso aí aconteceu, por exemplo, no Brasil, né? Durante os anos de chumbo da ditadura militar. Depois, acho que de 10 horas da noite, se você andasse com mais de 3 pessoas na rua, você era preso. Se você não tivesse a carteira de trabalho, você era preso por vadiagem. Quer dizer, um negócio complicado. Então, falando de repressão, a gente pode ver isso também
com a Umbridge, porque ela chega a, de fato, torturar os alunos com aquela pena. Ela pede para os alunos escreverem no pergaminho, né? Só que quando eles estão escrevendo no pergaminho, a sensação é como se estivessem escrevendo na própria mão e o sangue da mão que passa pro pergaminho. Então eles meio que vão ficando com uma cicatriz na mão para eles sempre lembrarem de que foram por E que isso sirva para todos os alunos que reclamam de copiar a matéria do quadro. Tenho dito. A tinta dessa pena mágica, na verdade, era o sangue de quem está escrevendo. Não, é isso aí. Queria agradecer aí a paciência de vocês, né? O vídeo ficou um pouco extenso, mas é muito difícil pra gente falar de Harry Potter e falar pouco. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando e debatendo. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Por falar nisso, deixa seu joinha aí embaixo, não esquece, se inscreve no canal, tá? E não esquece de deixar nos comentários também se você quiser aí um vídeo sobre algum tema do seu interesse, misturando alguma dessas histórias maravilhosas de nós nerds e a história, ou também não precisa ter história, se você quiser só uma resenha de alguma coisa, algum filme, alguma série. Se quiserem mais vídeos sobre Harry Potter, deixem nos comentários que a gente volta. Podem sugerir o tema. Valeu, galera. Valeu, galera. Agora acho que você poderia falar assim, Lumos Nox. E aí apagar também, tá ligado?